No início desta jornada exploratória, convidamos você a refletir sobre suas próprias crenças e concepções acerca do céu. O que representa o céu para você? Uma morada de paz e serenidade? Um reino etéreo de luz e melodia? Estamos prestes a desvendar um enigma que transcende as imagens tradicionais, explorando a complexidade do que conhecemos como os três céus. Por isso já peço seu like e inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. Há eras, a humanidade voltou seus olhos para o firmamento, intrigada pelos mistérios que se escondem no céu. As estrelas, a lua, o sol, todos parecem guardar segredos além da compreensão humana. Neste capítulo inicial, mergulhamos nas raízes da busca incessante pela compreensão do céu. Desde as antigas civilizações até as modernas interpretações religiosas, o céu sempre foi fonte de fascínio e especulação. A visão do céu como um reino de luz etérea, onde coros adoram a Deus em um ambiente de beleza deslumbrante e arquitetura elaborada, é comum em muitas culturas. Contudo, essa visão, embora verdadeira em parte, é apenas uma faceta dos mistérios celestiais. Alguns imaginam o céu como a superfície interna de uma enorme cúpula que se estende por toda a terra. Quando a borda da cúpula se aproxima do horizonte, pode dar a impressão de não alcançar o final, mas sempre cobre a terra abaixo. É essencial compreender que o termo céu é multifacetado. A singularidade da palavra destaca sua unidade global, enquanto expressões como céus ou lugares celestiais sugerem diferentes aspectos ou partes do mesmo todo. Paulo, o apóstolo, oferece um vislumbre intrigante dos mistérios do céu, em 2 Coríntios 12, 2-4. Ele relata ter sido arrebatado ao terceiro céu, descrevendo-o como o lugar de pureza, santidade e a morada pessoal de Deus, o local mais sagrado do universo. Essa passagem aponta para a ideia de múltiplos céus, cada um imbuído de significado único. O terceiro céu, associado à pureza e santidade, ressoa com a noção de paraíso. As palavras proferidas nesse domínio são tão sagradas que não podem ser repetidas fora do paraíso. O capítulo introduz a dualidade do céu, revelando-o não apenas como um refúgio de paz, mas também como um campo de batalha espiritual. Este primeiro vislumbre destaca que, para compreender os mistérios do céu, é necessário transcender a visão simplista e explorar as complexidades que tornam esse reino celestial tão intrigante e significativo. Paulo, o intrépido apóstolo, foi escolhido para uma jornada transcendental pelos três céus. Sua experiência, narrada em 2 Coríntios 12, 2-4, revela os mistérios que envolvem cada esfera celestial. A jornada começa quando Paulo, seja em corpo ou espírito, é arrebatado ao primeiro céu. Este é o céu visível, aquele que todos na terra contemplam com admiração. Aqui, a beleza da criação de Deus se manifesta e é um vislumbre da majestade divina. No segundo céu, Paulo se encontra em um lugar de poder cósmico, onde anjos, tanto mensageiros de Deus quanto seres malignos, desempenham papéis cruciais. Este é o cenário de conflitos celestiais, onde o bem e o mal se enfrentam, influenciando não apenas a Terra, mas todo o cosmos. Então o apóstolo alcança o terceiro céu, o ápice de sua jornada. Aqui reside a pureza e a santidade supremas. É o paraíso, a morada de Deus, o lugar onde as palavras proferidas são tão sagradas que ultrapassam a capacidade de expressão humana. Nesse terceiro céu, Paulo vislumbra a magnificência de Deus e a promessa do paraíso. O próprio Jesus, ao ser crucificado, ofereceu essa esperança a um ladrão arrependido, prometendo-lhe companhia no paraíso naquele mesmo dia. Essa jornada de Paulo nos três céus destaca a complexidade e a diversidade desse reino celestial.
não é apenas um local de contemplação pacífica, mas também um campo de batalha espiritual e o próprio lar de Deus. A experiência de Paulo ressalta que compreender os mistérios do céu exige uma visão mais ampla e uma compreensão das diferentes dimensões que coexistem nesse reino etéreo. Dentro dos céus, habitam seres celestiais conhecidos como anjos, desempenhando papéis multifacetados na narrativa divina. Eles são mensageiros e guardiões, agentes de Deus que atravessam os limites dos céus e da terra. No primeiro céu, o visível, os anjos são percebidos como criaturas de luz e glória, enviadas por Deus como mensageiros para transmitir sua vontade aos habitantes da terra. Derivando sua nomenclatura do grego ângelos, que significa mensageiro, esses seres celestiais são os portadores das palavras sagradas e dos decretos divinos. O segundo céu, o domínio dos conflitos cósmicos, é um campo de batalha espiritual onde anjos são guerreiros em defesa dos propósitos de Deus. Alguns servem como agentes protetores, guardiões que velam pelos fiéis, como mencionado em Mateus 18:10. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre contemplam a face de meu Pai que está nos céus. Entretanto, nem todos os anjos são benignos. No contexto do conflito celestial, surgem os anjos malignos, aqueles que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Este cenário é pintado nas páginas do livro de Daniel, onde anjos divinos enfrentam forças adversárias, destacando que a batalha espiritual não está confinada apenas à terra. O terceiro céu, o paraíso, é o local onde a pureza e a santidade reinam supremas. Aqui, anjos desfrutam da presença direta de Deus e participam da adoração eterna. Eles se tornam parte integral da harmonia celeste, proclamando a glória do Criador. A dualidade dos anjos como mensageiros e guerreiros revela que o céu é um reino dinâmico, onde a paz coexiste com a batalha espiritual. Compreender esses seres celestiais é essencial para decifrar os mistérios do céu e reconhecer a interação contínua entre o divino e o humano. Nos recônditos dos céus, um conflito milenar desdobra-se, transcendendo dimensões e influenciando não apenas o plano celestial, mas também o destino da humanidade. Este é o relato dos tumultuosos eventos que cercam a queda de Satanás e os conflitos cósmicos que moldaram o reino celestial. No segundo céu, o campo de batalha espiritual, os anjos de Deus e os seguidores de Satanás enfrentam-se em uma guerra incessante. Este é o cenário onde as forças do bem e do mal colidem, onde anjos leais a Deus batalham contra os rebeldes liderados por Satanás. A Escritura, especialmente no livro de Daniel, fornece vislumbres desses confrontos, destacando que o conflito não é exclusividade da terra. A figura central nesse tumulto é Satanás, um anjo caído que se rebelou contra Deus em sua busca por supremacia. Sua queda é descrita em Isaías 14 e Ezequiel 28, revelando sua arrogância e ambição desmedidas. No auge de sua rebelião, Satanás é expulso do terceiro céu, a morada direta de Deus, caindo para o segundo céu, onde continua a promover sua insurgência. Apesar de sua queda, Satanás não está confinado ao segundo céu. Ele é descrito como o acusador dos irmãos, em Apocalipse 12:10, sugerindo que ele ainda tem acesso ao céu para lançar acusações contra os fiéis. Esta é uma parte crucial do conflito, evidenciando que a luta espiritual não é apenas terrena, mas também celeste. As Escrituras alertam sobre o impacto dessa queda nos habitantes da terra. Em Apocalipse 12:12 é proclamado: Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Esta advertência destaca que a influência de Satanás, embora deslocada dos mais altos céus, ainda é significativa e tangível na experiência humana.
A compreensão desses conflitos celestiais oferece uma visão mais profunda dos desafios enfrentados na jornada terrena. Demonstra que a batalha espiritual não é apenas uma narrativa simbólica, mas uma realidade cósmica que molda a história e o destino de todas as criações divinas. No vasto panorama celestial, o segundo céu se revela como um campo de batalha espiritual, um cenário onde forças divinas e malignas se enfrentam em conflitos cósmicos de proporções épicas. Este é o capítulo que desvenda os mistérios desse domínio celestial, onde anjos guerreiros e seres malignos travam uma luta que transcende as fronteiras dos céus. Este segundo céu, muitas vezes referido como a esfera celestial intermediária, é onde as hostes celestiais estão envolvidas em uma guerra espiritual contínua. Como mencionado nas Escrituras, em passagens como Daniel 10:13, este é o reino onde anjos fiéis combatem as forças de oposição lideradas por Satanás. As batalhas que ocorrem neste cenário têm ramificações não apenas nos céus, mas também na vida dos habitantes da terra. É aqui que o conflito entre anjos de Deus e as hostes demoníacas se desenrola, com implicações diretas nas questões terrenas. A dualidade entre o bem e o mal atinge seu clímax neste segundo céu, onde a lealdade dos anjos é testada e onde as estratégias para influenciar a humanidade são tramadas. As Escrituras, particularmente no livro de Daniel e em outras passagens apocalípticas, oferecem vislumbres dessas batalhas celestiais. A luta não é apenas uma representação simbólica, mas uma realidade que transcende as esferas celestiais, afetando diretamente o destino da humanidade. Este capítulo revela que o segundo céu não é apenas um espaço de conflitos, mas também um terreno fértil para a manifestação do poder divino. Aqui, anjos de Deus são destacados como agentes protetores, defendendo os fiéis contra as estratégias de Satanás. É também um lugar onde as orações dos justos têm um impacto significativo nas batalhas espirituais em andamento. Ao explorar o segundo céu, somos confrontados com a complexidade do conflito cósmico que transcende o entendimento humano. Este é um terreno de guerra espiritual, onde as forças celestiais são testadas e onde o destino da humanidade está entrelaçado com as decisões tomadas neste reino celestial intermediário. Neste capítulo, adentramos nas profundezas do papel dos anjos no plano divino, explorando sua missão, propósito e interações com a humanidade ao longo da história. Desde os primórdios, anjos têm sido mensageiros divinos, enviados por Deus para transmitir suas palavras e orientações aos seres humanos. No entanto, sua influência vai além do simples papel de mensageiros celestiais. Os anjos são agentes ativos na execução do plano divino, desempenhando funções cruciais na proteção, orientação e cumprimento das promessas divinas. No segundo céu, como explorado anteriormente, os anjos se tornam guerreiros espirituais, envolvidos em batalhas contra as forças do mal. Este capítulo revela como esses seres celestiais não apenas servem como protetores, mas também como executores da justiça divina. Eles estão comprometidos em manter a ordem nos céus e na terra, lutando contra as forças malignas que buscam perturbar o plano divino. Ao longo das Escrituras, testemunhamos a presença constante dos anjos em momentos cruciais da história humana. Desde a proteção dos servos de Deus até as revelações proféticas, os anjos desempenham um papel ativo na condução dos destinos individuais e coletivos. Além disso, este capítulo explora a dualidade dos anjos, destacando que enquanto alguns são mensageiros benevolentes, outros escolhem rebelar-se contra Deus, tornando-se agentes do mal. Essa dualidade enfatiza a importância das escolhas feitas pelos anjos e como essas escolhas impactam o desenrolar do plano divino.
Ao compreender o papel dos anjos no plano divino, somos desafiados a reconhecer a interconexão entre o divino e o terreno, entre o invisível e o visível. Os anjos não são apenas observadores distantes, mas participantes ativos na história da humanidade, cumprindo o propósito divino com diligência e lealdade. Este capítulo nos leva a refletir sobre a magnitude da intervenção divina por meio desses seres celestiais e a reconhecer sua presença contínua em nossas vidas. Este capítulo nos leva aos confins dos céus, revelando os eventos impactantes que envolvem a presença de Satanás nas esferas celestiais. Explore conosco os momentos cruciais que moldaram o destino do príncipe caído e sua influência sobre o plano divino. Na abertura deste capítulo, mergulhamos nas Escrituras para compreender a ascensão e queda de Satanás, uma figura celestial inicialmente destinada a servir a Deus. No entanto, sua rebelião e o desejo de igualar-se ao Altíssimo levaram à sua expulsão dos céus. O foco central é a influência de Satanás no segundo céu, onde ele não apenas perpetua a rebelião, mas também lança acusações contra os seguidores fiéis de Deus na terra. O livro de Apocalipse, especialmente, apresenta um retrato vívido desse acusador, destacando sua persistência em tentar desviar os crentes do caminho da retidão. Este capítulo explora as implicações das acusações de Satanás, revelando como sua presença nas esferas celestiais afeta a vida terrena. Desde o relato de Jó até as visões proféticas, testemunhamos a batalha espiritual que se desenrola nos céus e que tem ramificações diretas na experiência humana. Além disso, examinamos as consequências dessa rebelião celestial, considerando como a presença de Satanás nos céus afeta não apenas os anjos fiéis, mas também a humanidade como um todo. As Escrituras nos alertam sobre o tempo em que Satanás será finalmente expulso dos céus e sua ira se voltará contra a terra. Ao longo deste capítulo, somos desafiados a refletir sobre a natureza do mal nos céus e sua influência sobre as vidas humanas. Como os eventos celestiais impactam diretamente o destino terreno, este capítulo oferece uma visão profunda das complexidades da batalha espiritual e da importância de permanecer fiel ao divino em meio às adversidades. Neste capítulo, exploramos o marcante contraste entre as esferas celestiais e a terra, destacando a corrupção que permeia o mundo terreno e a promessa de redenção que brilha como uma luz celestial. Iniciamos nossa jornada contemplando a pureza e a harmonia dos céus, onde a glória de Deus resplandece em sua plenitude. Os anjos, mensageiros celestiais e guardiões divinos desempenham seus papéis no cumprimento do plano divino, contrastando vividamente com a corrupção que se enraizou na humanidade desde a queda de Adão e Eva. Ao mergulharmos nas Escrituras, somos levados a refletir sobre a natureza do pecado que manchou a terra. Observamos as consequências da desobediência inicial, que resultaram na distorção e degradação da criação divina. A terra, agora envolta em sombras, clama por redenção. O coração deste capítulo é a mensagem de esperança e redenção que ecoa através das páginas sagradas. Desde os primeiros indícios da promessa messiânica até a culminação na obra redentora de Jesus Cristo na cruz, testemunhamos a graciosa oferta de salvação que transcende as barreiras entre céu e terra. Ao explorar as Escrituras, entendemos que a redenção não é apenas uma fuga da corrupção terrena, mas uma restauração completa da comunhão entre Deus e a humanidade. O sacrifício de Cristo emerge como o ponto central, proporcionando uma ponte entre o divino e o terreno, restaurando o que foi perdido na queda. Este capítulo também destaca o papel contínuo dos anjos no plano divino de redenção.
Como mensageiros da graça e agentes da proteção, os anjos desempenham um papel crucial na manifestação do amor redentor de Deus. Ao final, somos convidados a contemplar o contraste entre a corrupção terrena e a promessa de redenção celestial. Este capítulo serve como um lembrete inspirador de que, mesmo em meio à escuridão, a luz celestial da redenção brilha intensamente, oferecendo esperança e renovação para todos os que buscam a face do Senhor. Neste capítulo, nos aprofundamos nos vislumbres divinos proporcionados pelas revelações e analogias presentes nas Escrituras, oferecendo-nos uma compreensão mais rica e vívida dos mistérios celestiais. Começamos nossa jornada explorando as passagens bíblicas que revelam fragmentos do céu, seja por meio de visões proféticas, experiências místicas ou mensagens divinamente inspiradas. Personagens como Isaías, Ezequiel e João nos conduzem a momentos em que o véu entre o terreno e o celestial se torna tênue, proporcionando-nos um olhar intrigante para além do visível. Analogias divinas emergem como ferramentas poderosas nas mãos dos escritores sagrados, tentando expressar a grandiosidade do céu de maneiras compreensíveis à mente humana, dos vastos campos de ouro aos mares de vidro como cristal mencionados nas Escrituras. Somos guiados a contemplar a beleza e a majestade do reino celestial. À medida que nos aprofundamos nessas revelações, percebemos que, embora as analogias sejam limitadas e imperfeitas, elas servem como janelas pelas quais nossa imaginação pode vislumbrar a glória de Deus. O uso de metáforas, como ruas de ouro transparente e joias deslumbrantes, não apenas amplia nossa compreensão, mas também desperta uma expectativa ansiosa do que está reservado para os redimidos. O capítulo explora também as parábolas proferidas por Jesus, que frequentemente apresentam o reino dos céus em termos acessíveis e cativantes. Essas histórias, repletas de lições espirituais, oferecem uma visão prática e profunda do caráter de Deus e da natureza celestial. Ao final, somos convidados a contemplar não apenas os vislumbres do céu presentes nas Escrituras, mas a preparação que Deus fez para cada indivíduo entrar nesse reino eterno. A redenção através de Cristo é apresentada como a porta de entrada para uma comunhão íntima com o divino, culminando em um entendimento mais profundo e uma expectativa renovada dos mistérios celestiais. Este capítulo serve como um convite à busca contínua da verdade celestial, impulsionando-nos a ansiar por mais vislumbres do reino, que está além do alcance de nossa compreensão terrena. No 10º capítulo, mergulhamos no cerne da mensagem celestial, o chamado à esperança e a promessa da vida eterna. Este capítulo é um convite à contemplação da eternidade, onde cada página das Escrituras ecoa com a promessa da redenção final e da morada junto ao Criador. Iniciamos nossa jornada com a análise das promessas divinas de vida após a morte, destacando passagens como João 14, 2, 3, onde Jesus assegura a preparação de moradas celestiais para seus seguidores. A ideia de um lar eterno, livre de tristezas e aflições terrenas, se torna uma âncora para a alma sedenta de esperança. Exploramos também a visão apocalíptica oferecida pelo livro de Apocalipse, que pinta um quadro espetacular do céu, como o novo céu e nova terra, onde Deus habitará com a humanidade. As descrições poéticas desses capítulos revelam uma realidade transformada, livre de dor e lágrimas, onde o próprio Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos. Além das promessas, investigamos as parábolas de Jesus que ilustram a importância de viver em preparação para o reino dos céus. Essas histórias, como a do rico insensato, alertam sobre as prioridades terrenas em contraste com a perspectiva eterna.
O capítulo também explora as experiências de vida após a morte compartilhadas por personagens bíblicos, proporcionando uma visão mais ampla das realidades celestiais. Casos como o do ladrão na cruz, a ressurreição de Lázaro e os encontros pós-morte de Paulo acrescentam camadas de compreensão sobre o que nos aguarda além do véu. Concluímos nosso capítulo com uma reflexão sobre a responsabilidade humana de aceitar o chamado à esperança, de viver com a perspectiva do céu, guiando nossas escolhas diárias. A mensagem final é um convite a abraçar a promessa da vida eterna, a confiar na fidelidade divina e a viver na expectativa jubilosa da reunião com o Senhor nos céus. Este chamado à esperança ressoa como uma melodia celestial, guiando cada passo da jornada terrena rumo à gloriosa eternidade que aguarda aqueles que creem.